Encontramos uma cidade abandonada, nas montanhas. Algo nela não queria que saíssemos parte 1. Há 3 meses, minha esposa e eu estávamos indo visitar minha sogra, que morava sozinha no alto das Montanhas Brancas. Eu estava dirigindo há 5 horas e minha esposa, Betty, começou a dizer que precisava ir ao banheiro e que estava morrendo de fome. Minha bexiga cheia concordou com ela na primeira questão, embora eu também tivesse tentado chegar lá antes do anoitecer, quando as placas das ruas ficariam mais difíceis de ler. Eu nunca tinha estado na casa da mãe de Betty antes, nem mesmo no condado onde ela ficava. Parei o carro na lateral da Main Street, olhando para o centro da cidade. Tinha tudo o que uma pequena cidade rural americana normalmente tinha. Casas pitorescas com revestimento azul, lanchonetes abertas 24 horas, lojas de ferragens e tabacarias, lojas de bebidas e restaurantes. Montanhas majestosas se erguiam ao nosso redor, e a cidade em si era tão alta que eu podia ver por quilômetros. O ar tinha um cheiro limpo e doce. Tudo estava aqui, exceto... Cadê as pessoas? Disse minha esposa, como se estivesse lendo minha mente. Olhei para ela, franzindo a testa. Sim, isso é bizarro, eu disse. Este lugar parece ter sido atingido pela peste negra. Onde está todo mundo? Minha esposa destrancou a porta e saiu, tirando um cigarro da bolsa e acendendo-o. Ela me deu o pacote e eu peguei um. Minha esposa parecia pálida e magra sob o sol do fim da tarde, seus cabelos pretos e olhos escuros contrastando fortemente com sua pele clara e irlandesa. Ultimamente, ela parecia ter perdido peso, mas não falava sobre isso. Cada vez que eu perguntava se havia alguma coisa errada, ela dizia que não, e eu não conseguia obter mais resposta dela do que isso. O perfumado tabaco charcoal do cigarro Kama me acordou instantaneamente. Não fumamos no carro, pois era novo, e me custou mais de $25.000 americanos que eu realmente não tinha. A última coisa que eu queria era marcas de queimaduras nos assentos e cinzas voando por toda parte. Caminhamos lentamente pela calçada, olhando em volta, procurando o menor sinal de movimento. Eu nem vi um animal, exceto uma mosca ocasional passando zumbindo a caminho de comer lixo. Olhei pela janela da lanchonete e vi pratos colocados nas mesas. O mofo cresceu selvagemente na comida, estranhas manchas de filamentos verdes, vermelhos e pretos brotando e tornando os pratos irreconhecíveis. Ao lado das placas, vi celulares e até chaves de carro e de casa. Todas as telas dos telefones pareciam pretas, como se estivessem ali há meses. Uma leve camada de sujeira e poeira cobriu tudo. A porta estava aberta, uma placa alegre dizia: "Estamos abertos. Entre." Exibido na frente. Isso deve ser uma violação do código, eu disse, apontando para dentro, para nojentas placas de mofo e fungos. Minha esposa riu, mas parecia nervosa e estridente, quase desesperada em sua cadência. "Escute, Betty, você acha que deveríamos, talvez chamar a polícia ou algo assim?" Ela olhou para mim por um longo momento e depois suspirou. "Eu não sei", disse ela. "Que crime foi cometido? É apenas uma cidade vazia. Talvez todos estejam em um funeral?" Sua voz aumentou esperançosamente. Eu ri. "E eles simplesmente abandonaram suas lojas e restaurantes sem trabalhadores e com comida mofada? E, a propósito, tem um carro da polícia bem ali", eu disse, apontando. Estava sentado sobre 4 pneus furados, coberto por uma espessa camada de poeira. Os pneus não pareciam danificados de forma alguma. Parece que eles perderam a pressão com o tempo, sem ninguém para cuidar deles. Olhando para os outros carros, vi que a maioria não estava em muito melhor estado. Muitos deles tinham pouco ou nenhum ar nos pneus e seus para-brisas estavam cobertos de sujeira e fuligem. Parecia um ferro velho no meio de uma cidade, um ferro velho abandonado. "Vou chamar a polícia", eu disse, pegando meu telefone. Abri a tela e, claro, descobri que não tinha serviço. Tentei enviar uma mensagem para minha mãe, explicando a situação e dizendo-lhe para ligar para as autoridades caso recebesse e enviar ajuda imediatamente. Dei a ela o nome da cidade e a hora. Achei que as chances de uma mensagem de texto ser recebida eram muito melhores do que uma ligação, já que um breve momento de serviço poderia ser suficiente para transferir a mensagem. "Sim, não posso chamar a polícia." Eu balancei minha cabeça. "Não temos nenhum serviço aqui." "Que tipo de cidade não tem serviço na sua própria rua principal?" "Estamos no meio das montanhas",
disse Beth. Quem diabos aconteceu aqui? Continuamos andando pela rua em silêncio. Beth entrou em algumas lojas e tentou acender as luzes ou procurar um telefone. A eletricidade estava aparentemente tão morta quanto a própria cidade. Ocasionalmente, verifiquei meu telefone e descobri que nada havia mudado. À medida que caminhávamos, comecei a perder a esperança de que a ajuda viria de fora. Terminei meu cigarro e Beth acendeu outro e me entregou o maço novamente. Suspirei e tirei outro câmara da bolsa. Ela embala, acendendo e inalando profundamente. Isso me deu algo para fazer, pelo menos, e ajudou a afastar minha mente da estranheza desta cidade. Então chegamos à delegacia e eu engasguei com a fumaça ao ver o que estava ali diante de nós. A princípio, pensei que algum vândalo tivesse usado tinta spray vermelha para colocar um slogan bizarro na frente da delegacia. E então vi todas as moscas e senti o cheiro de cobre e ferro, e percebi que provavelmente não era tinta. Seguimos o Sol Negro, dizia em letras enormes, cada uma delas com quase 1,80 m de altura e pintadas em letras grossas nas janelas e paredes. Minha esposa semicerrou os olhos para ele, inclinando a cabeça de um jeito infantil, o cabelo preto caindo sobre o rosto. Ela pegou a mão longa e fina e a empurrou para o lado. O Sol Negro, ela disse. Isso é uma banda de metal? Parece aqueles satanistas noruegueses que você gosta de ouvir. Qual é o nome? Burzum e Darkthrone e outras coisas. Ela começou a andar para frente, tentando inspecionar as escritas mais de perto. Coloquei minha mão em seu ombro e puxei-a para trás com um pouco mais de força do que pretendia. Ela tropeçou e me lançou um olhar feio. Johnny, tome cuidado, caramba! Você quase me fez cair. Desculpe, eu disse, meu coração batendo forte no peito, mas não chegue perto disso. Tenho quase certeza de que isso é sangue. E pode ser uma cena de crime. Você não quer tocar ou pisotear a área, se for o caso. Ela olhou para mim, chocada. Depois olhou novamente para as escritas, vendo as moscas pululando em torno da bagunça coagulada e pegajosa. Sangue animal? Ela perguntou prestativamente. Sim, claro, eu acho, eu disse evasivamente. Ok, vamos voltar para o carro e dar o fora daqui. Eu já vi o suficiente. Precisamos trazer a polícia aqui. O que quer que esteja acontecendo aqui está muito além de qualquer coisa com que possamos lidar. Virei-me rapidamente, pegando a mão da minha esposa. Ela se afastou. Não comece a ficar nervoso, disse ela. Não vimos nenhuma indicação de nada maluco, ainda não. Tudo o que sabemos é que as pessoas estão em algum lugar, não aqui, e que alguém vandalizou a delegacia. Quero continuar explorando. Olhei para ela, espantado. Ela apontou para uma igreja antiga construída em pedra, provavelmente do século XIX. Ficava perto do final do pequeno centro da cidade, próximo a densos aglomerados de árvores perenes. Tinha uma placa do lado de fora que não consegui distinguir. As portas estavam abertas e a escuridão lá dentro parecia acenar. Por um momento, quase concordei com Beth, quase disse que também queria entrar naquela igreja. Acho que foi o que os franceses chamam de Lapa David, ou o chamado do vazio, aquela vontade de pular repentinamente quando está na beira de um penhasco ou de ver se um carro consegue andar a 210 km por hora na estrada quando está nevando. Então balancei a cabeça rapidamente, como se acordasse de um breve sonho. Olhei para Beth e ri. Não havia humor nisso, entretanto. Você deve estar louca, eu disse. Eu quero dar o fora daqui agora. Não há nada para explorar. Todo mundo se foi, e se continuarmos nos aprofundando nisso, tenho a sensação de que nos depararemos com algo muito pior do que qualquer coisa que já vimos. Ok, que tal isso? Ela disse, fazendo uma cara pensativa, colocando o dedo no queixo. Por que você não vê se o carro da polícia está destrancado, entra nele e usa tudo o que eles têm para pedir ajuda? Provavelmente tem um walkie-talkie ou algo assim conectado à rede policial estadual. Se você realmente acha que precisamos de uma equipe da SWAT aqui, então esse é provavelmente o caminho mais rápido. Não, vamos embora, eu disse, andando rapidamente de volta na direção do nosso carro. Vi o novo Chevrolet Trailblazer ao longe, contrastando fortemente com os carros sujos e abandonados que o rodeavam. E então, quando nos aproximamos, vi que havia 4 pneus furados. Comecei a correr, vendo as marcas profundas de faca cortando cada uma das paredes laterais. Que diabos? Eu disse, parando no meio do caminho.
Olhei ao redor da cidade, mas ainda não vi nenhum vestígio de ninguém. Por quê? Por que alguém faria isto? Para nos impedir de partir, obviamente, disse minha esposa parecendo imperturbável. Olha, podemos ficar aqui por um tempo. Então vou até aquela loja e pegar algumas coisas. Talvez um pouco de vinho e cigarros, porque alguém fumou a maior parte dos meus. Ela estreitou os olhos para mim de brincadeira. Você ao menos percebe o que está acontecendo agora? Eu perguntei, minha voz aumentando inconscientemente de raiva e frustração. Não, e você? Ela disse. Isso não é uma piada. Eu disse, sentindo-me quente e ansioso. Estamos presos aqui, e há escritas com sangue, e agora alguém cortou nossos pneus. Você ainda acha que não precisamos da polícia? Ela sorriu para mim. Você se preocupa demais, disse ela. Apenas se acalme pelo menos uma vez. Não tenha um ataque de ansiedade. Não há serviço de telefone celular para pedir ajuda se você fizer isso. Lembre-se. Isso despertou algo em minha memória e olhei interrogativamente para ela. Você tem como se proteger? Perguntei. Eu tenho. Enfiei a mão nos bolsos, franzindo a testa. Peguei um pequeno canivete suíço. Sua superfície vermelha parecia opaca devido ao tempo, e até eu achei que parecia pequeno e patético em minha mão. Ela riu. O que você vai fazer com isso? Matar um esquilo? Ela perguntou. Quero dizer, acho que você também pode cortar as unhas com ela, se quiser usar uma tesoura cega e de baixa qualidade que mal corta papel. Ela riu da própria piada, mas parou quando viu a raiva e o medo em meu rosto. Beth olhou para mim com uma expressão estranha. Foi difícil perturbá-la. Ela sempre foi diferente de mim. Quando eu estava estressado com dinheiro, trabalho ou qualquer outra coisa, ela ria e dizia que eu estava levando a sério demais. Senti em meu coração que estávamos em perigo e ela não pareceu notar. Olha, ela continuou, suspirando, vamos comprar mais cigarros, bebidas e outras coisas, e então talvez possamos levar o carro até a viatura policial e podemos chamar a polícia, disse ela, ou, então, ficar sentados esperando a chegada da cavalaria. Eu gaguejei. Este é um carro totalmente novo. Eu gritei. Isso vai destruir os motores e pode danificar algumas outras coisas. Na verdade, eu não sabia nada sobre carros e ela sabia disso. Não, acho que vai ficar tudo bem, disse ela, só rindo. Mas eu não conseguiria. Suas palavras foram interrompidas por uma sirene que começou a tocar de repente, ensurdecedora e estridente. Parecia vibrar o próprio ar, e a cidade morta ganhou vida numa cacofonia de ruído e vibração. Vi os lábios da minha esposa se movendo, enquanto ela tentava gritar alguma coisa, mas não tinha ideia do que era. Tapei os ouvidos com as mãos, o que pouco ajudou. E então, depois de uns 10 segundos, parou. Meus ouvidos zumbiram, um gemido agudo como se eu tivesse acabado de entrar em uma explosão de luz. O som desapareceu lentamente, e a voz de Beth voltou para mim até que consegui ouvir sua fala novamente. Na sirene, disse ela, com o rosto estranhamente sério e tenso. O sol agora começava a se esconder atrás das montanhas, projetando longas sombras na estrada. Em breve estaria escuro, e provavelmente ficaríamos presos aqui durante a noite inteira ou mais. Caminhar para fora dali era uma opção, e a rodovia ficava a apenas 8 quilômetros de distância. Esses pensamentos passaram pela minha mente quando vi sombras caindo sobre Beth, antes de perceber que não tinha ideia do que ela disse. O que? Eu gritei perguntando. Eu disse, ela revirou os olhos neste momento. Deveríamos ir em direção à sirene. Eles têm eletricidade. Eles provavelmente têm um telefone fixo e talvez haja gente lá, disse ela, ainda falando alto demais. Imaginei que seus ouvidos também estivessem zumbindo. Ok, você não precisa gritar, eu disse. Posso ouvir você e não quero atrair o tipo errado de atenção. Ela apontou para os pneus cortados do meu carro. Já fizemos isso, Johnny, ela disse seriamente. Escute, não gosto disso, eu disse. Não quero ficar preso no porão de algum maluco daqui a algumas horas, acorrentado contra uma parede coberto de sangue e pensar em como deveria ter feito algo diferente. Acho que o plano mais seguro é deixar este lugar agora mesmo. Vamos pegar algumas bebidas, cigarros e qualquer coisa na loja e caminhar de volta em direção à rodovia na rota principal. Talvez veremos alguém caminhando.
Mas com certeza encontraremos ajuda na estrada. Ela pensou nisso por uma fração de segundo e depois assentiu o cá. Tanto faz, disse ela. Vamos. O plano funcionou no início. Betty correu para a loja, enquanto o vigiava do lado de fora, olhando para cima e para baixo na rua em busca de qualquer sinal de movimento. Não vi nada, mas pelos pneus rasgados presumi que estávamos sendo observados. Quem quer que fossem eles, sabiam quando estávamos longe o suficiente para vandalizar o carro. 1 minuto depois, Betty apareceu com um saco plástico. Vi 9 ou 10 maços de cigarros e uma de Jack Daniels. Ela também bebeu Coca-Cola e um pouco de água. Achei que você estava pegando um maço de cigarros, eu disse, estreitando os olhos. 10 caixas? Por que precisamos de 10 caixas para uma caminhada de 8 quilômetros? Não precisamos deles, disse ela, mas, você sabe, eles são caros em Connecticut. Muito mais barato nesta cidade. Sim, acho que entendi, eu disse, enfiando a mão na sacola e tirando um pacote. Começamos a sair da cidade, em silêncio. Eu nem ouvi um animal se mexer. O zumbido regular dos insetos, que chiureavam e guinchavam pelas montanhas brancas, estava faltando aqui. Isso deu à cidade uma aparência sobrenatural, como se tivéssemos vagado por um deserto apocalíptico, onde até os grilos haviam morrido. Para quebrar a monotonia, acendi um cigarro. O toque do isqueiro e os sons suaves dos nossos passos eram os únicos sons que podíamos ouvir num raio de quilômetros. À medida que descíamos a Main Street, as lojas e casas começaram a diminuir. Logo depois de passarmos pela igreja, ambos os lados da rua viraram floresta, e apenas uma casa ou fazenda ocasional quebrava as árvores intermináveis. O centro da cidade não poderia ter mais de 400 metros de comprimento. Mas esta cidade e a floresta ao redor pareciam durar para sempre. Isso é realmente assustador, disse Betty, quebrando o silêncio. Fiquei feliz por ter feito uma pausa, embora sentisse olhares fixos em mim enquanto ela falava, como se de alguma forma tivéssemos violado a santidade de um cemitério com risadas. Nunca experimentei nada tão estranho como isso, eu disse, sussurrando e me aproximando de Betty. Percebi que ela também falava em voz baixa, e olhava constantemente para trás e ao redor. Ela fumava muitos cigarros, acendendo um após o outro nervosamente, e bebeu 3 goles no caminho, acompanhando-os com Coca-Cola. Eu mesmo peguei um e bebi. O líquido ardente pareceu me reavivar um pouco e clarear minha cabeça. Bebi um pouco de refrigerante para tirar o gosto da boca. Betty abriu a boca para dizer mais alguma coisa, quando os gritos irromperam ao nosso redor. O sol havia desaparecido há muito tempo atrás das montanhas e estávamos cercados por espessas cortinas de escuridão. Eu não conseguia ver mais do que alguns metros dentro da floresta. Betty agarrou minha mão com força. Ok, agora estou realmente assustada, ela sussurrou em meu ouvido. Nós dois paramos e ficamos de mãos dadas enquanto gritos ecoavam por entre as árvores. A brisa leve carregava um cheiro que quase me fez vomitar, o cheiro de decomposição e sangue. Você acha que é uma raposa ou um gato, pescador ou algo assim? Balancei a cabeça silenciosamente e depois me inclinei para perto dela. Vamos correr, eu disse. De volta à cidade. Está muito mais perto. Vamos? Ela assentiu. Severamente começamos a correr, nossos passos ricocheteando na calçada, muito altos. Os gritos se aproximaram e algo rompeu os limites externos da floresta. Com galhos quebrando, vi uma silhueta emergir na estrada à minha esquerda. O cheiro de carne podre parecia insuportável agora. Eu a vi apenas por um segundo, mas soube, naquele momento, que ela não era humana. Parecia uma mulher, ou pelo menos o cadáver de uma. Mas ela estava claramente viva de alguma forma, correndo e gritando, emitindo gritos de pura agonia e horror. Os olhos se fixaram em mim. Eu os conheci por um breve momento. Mesmo na penumbra da lua e das estrelas, pude ver que eram de um branco puro, sem pupilas ou íris. E ainda assim, eles pareciam ver tudo. Mesmo nas sombras cada vez mais profundas, cabelos pretos longos e pegajosos escorriam pelo rosto e pelas costas. A pele de papel pendia firmemente do crânio, e a boca estava aberta, desumanamente larga, como se os tendões e ligamentos que prendiam a mandíbula ao crânio tivessem sido cortados.
O enorme buraco negro de sua boca emanava aqueles gritos constantemente, como se ela não precisasse respirar. No corpo faltavam partes da pele. Eu podia ver o sangue e os ossos abaixo, onde a pele fina e frágil havia se rompido. Feridas roxas e pretas brilhavam. A mão longa e esquelética da mulher terminava em dedos em forma de garras, com as unhas enegrecidas e os ossos salientes no final de cada dedo. Ela correu rápido, aproximando-se de nós. E ela não estava sozinha. Eu podia ver dezenas de outros corpos atravessando a linha das árvores agora, um uivo ensurdecedor remanando deles enquanto corriam. Eu estava respirando com dificuldade a essa altura. Pude ver os primeiros edifícios da cidade à frente. Só precisávamos dar mais 100 passos e então poderíamos nos trancar e barricar as portas e janelas. Não ousei olhar para trás, mas ouvi gritos logo atrás de mim. Senti um golpe suave nas minhas costas, os dedos afiados e ossudos arrastando-se pela camisa por um breve momento. Isso me deu outra descarga de adrenalina e me empurrei para frente com toda a minha vontade, sentindo meu coração batendo rápido demais no peito. Comecei a me sentir tonto e a ver flashes de luz branca toda vez que piscava. Eu sabia que iria desmaiar se tivesse que ir muito mais longe. Eu não corria há mais de 10 anos, provavelmente desde que estava no ensino médio. Beth estava em melhor forma do que eu e havia ganhado algum terreno. Ela olhou para trás enquanto corria pelo meio da rua escura. Eu a vi apontar para a igreja. Estava logo à frente, as portas já abertas, como se nos esperasse, como se soubesse que voltaríamos. Ela virou bruscamente para a direita e eu a segui logo atrás, ofegante e suando como um louco. As portas estavam tão próximas agora. Os gritos atrás de mim foram acompanhados por alguns outros. Com o que restava de minhas forças, comecei uma corrida a todo vapor, esperando não tropeçar em alguma coisa e voar contra um carro. Isso significaria o meu fim disso. Eu tinha certeza. Corremos pelas portas da igreja. Eu me virei e vi que as criaturas tinham ido embora. Seus gritos foram interrompidos assim que entramos, e agora não vi nenhum sinal deles. Era como se eles tivessem desaparecido. Fechei as portas da igreja mesmo assim, girando uma fechadura para trancá-las. Beth pegou o telefone e ligou a lanterna para me ajudar a enxergar na igreja escura. Eu teria que verificar também as entradas auxiliares, mas era um começo, mesmo assim, e então me virei e vi o que Beth já havia notado. A profanação deste lugar sagrado. A estátua de Jesus em sua cruz havia sido quebrada na parte inferior da viga e agora estava pendurada de cabeça para baixo em uma corda que se estendia até o teto alto, dezenas de metros acima de nossas cabeças. Seu rosto havia sido cortado, seu nariz e olhos agora faltavam. E na frente de seu peito vi um estranho símbolo esculpido profundamente na madeira com o que parecia ser sangue. O sigilo parecia um triângulo invertido dentro de um triângulo invertido maior e tinha linhas curvando-se nas laterais da parte inferior. Conectada às linhas do triângulo maior, na parte inferior, vi uma linha curvando-se como um J, e do outro lado, outra linha curvada como um J invertido. Um círculo grosso e preto. Definitivamente parecia mágico, como algo saído de um livro medieval sobre bruxaria. Esse é o sigilo de Lúcifer, minha esposa disse calmamente. Como você sabe disso? Eu perguntei, e ela encolheu os ombros. Li alguns livros sobre magia negra quando era adolescente, disse ela. Nunca esqueci esse símbolo por algum motivo. Esse símbolo é estranho. Nunca esqueci. Olhei para a fonte na frente da igreja. Em vez de água benta, vi que estava cheia de sangue. Acho que ninguém vai fazer o sinal da cruz aqui hoje, eu disse, tentando acabar com o terror cruel que ameaçava nos dominar. Então, enquanto Beth movia a lanterna, percebi que não estávamos sozinhos aqui. As pessoas sentavam-se nos bancos, com as cabeças inclinadas, orando silenciosamente. Dezenas de pessoas estavam aqui conosco, mas não fizeram barulho e ninguém virou a cabeça para olhar para nós ou dizer qualquer coisa. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Virei-me para Beth e apontei para as pessoas. Sim, já vi, ela sussurrou e começou a avançar lentamente. Peguei meu telefone e acendi a luz também, movendo-me silenciosamente alguns metros atrás dela. Apontei a luz para o primeiro banco e engasguei. Todos tiveram a garganta cortada. Uma cascata de sangue espesso e coagulado manchou a frente de seus corpos. O cheiro me atingiu e imediatamente um odor insuportável de carne podre e ferro. Eu engasguei,
virando-me para vomitar. Betty me pusou para o fundo da igreja. Procurei outras entradas, trancando as antigas fechaduras das portas. Acabamos indo para a reitoria nos fundos, sentamos no sofá do padre. Não havia corpos aqui e nenhum cheiro, exceto o cheiro de mofo de um prédio antigo e de livros. Bem, disse Betty, virando-se para mim, mal escondendo o terror em seus olhos, parece que encontramos as pessoas da cidade. Alguns deles, de qualquer maneira. Eu não disse nada, mas em vez disso desliguei o telefone e sentei-me no escuro com ela, colocando meu braço em volta dela enquanto ela chorava.